Amigos do JPTV, estamos iniciando mais um programa da Cruz Vermelha Brasileira, filial em Montenegro. Hoje, no nosso programa, vamos fazer um bate-papo aí com o Dr. Mário do Canto sobre doenças autoimunes. Dr. Mário, o que são doenças autoimunes? Bom, como a gente já falou em outra oportunidade, as doenças autoimunes são doenças onde as defesas da gente atacam o próprio corpo. Por isso que eu digo é autoimunes, né? Imunidade é as defesas. Então, nossos leucócitos, os glóbulos brancos, em vez de se preocupar em atacar as bactérias, os vírus, eles resolvem por algum motivo desconhecido atacar o próprio corpo. Né? Então a pessoa começa a fabricar anticorpos contra as estruturas do próprio corpo. Isso são as doenças autoimunes. Cite alguns exemplos de doenças autoimunes, doutor. Na verdade, existe um grande número de doenças autoimunes, né? As mais conhecidas, mais clássicas, são as doenças da reumatologia, que a gente tinha falado antes do reumatismo, né? Que é a artrite reumatoide, o lúpus, a gota não é autoimune, mas assim, a esclerodermia, a esclerose sistêmica, a polimialgia reumática, e as vasculites são doenças autoimunes. Mas a gente tem doenças autoimunes em praticamente qualquer órgão do corpo. Por exemplo, a gente pode ter uma tireoidite, uma inflamação na tireoide, autoimune. A gente pode ter uma hepatite, uma inflamação no fígado, autoimune. Né? A gente pode ter uma doença do sangue, por exemplo, né? Que a pessoa tem anticorpos contra as plaquetas, que baixam as plaquetas, ou anticorpos contra o cérebro, que causa uma encefalite autoimune. Então, as doenças autoimunes estão espalhadas pelo corpo todo. Elas podem atacar qualquer lugar do corpo e a gente vai dar um nome de acordo com o local que vai atacar. Dr. Mário do Canto, o que é artrite reumatoide? Bom, a artrite reumatoide é uma doença autoimune específica, né? Que é uma doença que tem autoanticorpos, que a gente chama de fator reumatoide, né? Então, esses autoanticorpos são geralmente mais direcionados para as pequenas articulações, né? Então, a artrite reumatoide era caracterizada por uma inflamação crônica, lenta, né, mas progressiva das pequenas articulações das mãos, né? A gente diz que o paciente com artrite reumatoide ele tem essa inflamação tanto nas articulações entre a mão e os dedos, quanto nas primeiras dos dedos das duas mãos, além de punhos, cotovelos, ombros, joelhos e outras articulações, mas essas são as principais acometidas. E como a gente deve diagnosticar? Bom, a artrite reumatoide, como eu falei antes, é uma doença, primeiro, que é de pequenas articulações, segundo, que ela é lenta e progressiva, né? O paciente que tem uma dor ali, uma inflamação em uma articulação, dá uma semana e passa, isso não é artrite reumatoide, né? O paciente com artrite reumatoide vai ter meses e meses nas duas mãos, nos dois punhos, em várias articulações ao mesmo tempo e que não passam e vão cada vez piorando. E além desse tipo de comprometimento, vai ter exames de laboratório, então, que vão dar positivo, nem sempre, né? Mas na grande maioria, em torno de 70% a 80%, vão ter o fator reumatoide positivo. Eu fiz o exame e mostrou no meu exame que tem o fator reumatoide positivo. O que significa? Bom, isso é importante, porque muita gente faz o exame por nada, resolve fazer um fator reumatoide e dá positivo e não sente nada. Isso não quer dizer que ela tem artrite reumatoide. Tá? O fator reumatoide é um autoanticorpo, né? Um anticorpo contra as estruturas do corpo. Então, isso nem sempre vai virar uma doença, né? Então, muitas pessoas têm fator reumatoide positivo e não têm artrite reumatoide, né? Por exemplo, paciente com hepatite C, hepatite B pode ter fator reumatoide positivo, né? E pacientes normais também podem. Agora, e o contrário também acontece, né? Eu tenho pacientes com artrite reumatoide que tem, né, clássica artrite reumatoide, inclusive com erosões nos ossos, todos os sinais da doença e não tem fator reumatoide positivo, negativo. Então, o fator reumatoide é só uma indicação que aquela doença que a pessoa tem ali pode ser provavelmente um fator a mais que seja artrite reumatoide, mas não é, nem todo paciente que tem fator reumatoide vai ter artrite reumatoide e o contrário, nem todo paciente com artrite reumatoide tem que ter o fator reumatoide. Então, estamos encerrando mais um programa e próximo programa vamos falar sobre o que é lúpus eritematoso. Obrigado pela atenção de vocês.